Olá, Marilene, Bom tudo dia. bem? Bom dia. Não vai de um jeito, Tudo bem? vai de outro, né? Pois é. Por- Eu tô com um problema aqui, eu acho que é porque não suporta o meu navegador. né? Fica tranquilo. O importante é atender bem, resolver, tentar te ajudar, viu? Com muito carinho. Mais que o professor aqui, você ganhou um amigo aqui que quer seu bem, tá bom? Tá bom. Eu vou até te mandar um esquema que eu fiz aqui para ficar mais fácil para Pode, entender. Eu tô pode com um mandar. problema que assim, eu fiquei muito tempo fora do Brasil, É. fiquei 6 anos. E você E foi os pra meus onde? irmãos cuidavam das coisas. Você Acho ficou que em... melhorou por um fone, né? Não, tanto Acho que tá faz, melhor, né? tô te ouvindo bem, Não? viu? Você foi pra Não? onde? Pra onde você foi? Fiquei na Inglaterra. Que legal, que legal. É, Eu tudo fiquei é... um tempo, foram quase 7 anos, né? E nesse tempo, o que aconteceu? Meu pai saiu da empresa, meu pai tinha um depósito de material de construção, ele saiu É. dessa sociedade e os meus irmãos tomaram conta, né? Só que daí, o que acontece? Meu pai saiu e ele ficou sem nada. Ah, tá. E daí, nesse tempo, a minha mãe faleceu, ela faleceu em 2013. Não, em 2014, meu pai saiu em 2013. Eu pus mais ou menos uma orientação para ficar mais fácil, porque tem o meu pai e meu tio, né? Tá. O meu irmão mais velho, ele que fez o inventário do meu pai, E né? seu pai Porque faleceu. ele que tomava frente dessas coisas. Só que ele não colocou esse terreno, não colocou o sítio, só ficou a casa. Ele acabou fazendo inventário de imóvel só. Exatamente, E, só da casa. e E foi ele... extrajudicial, só que tem um detalhe aí, eu tenho um parente que ele é dono de cartório. Ele é casado com a minha prima e foi ele que fez. Ah, tá. Então ele tem amizade, né? Meio que aceitou o que ele queria, né? Exatamente. Aí quando eu voltei, tudo isso aconteceu e eu voltei para cá, foi no finalzinho de 2019, praticamente 2020. Aí eu vi que estava tudo bagunçado e eu precisava regularizar o negócio do inventário, né? Eu paguei sozinha o ITC-MT lá, que tinha que ser pago, e ninguém me ajudou nessa conta. E para ter o inventário que eu precisava dele para resolver um problema de retificação de terreno aqui do meu, porque tinha uma parte que meu pai não tinha retificado. Tá. E daí eu fiz tudo isso sozinha, desde então eu interditei meu pai também em 2020, porque ele está com Alzheimer desde 2015 e ninguém queria interditar ele. E meu irmão ficou muito bravo quando eu interditei, só que eu não avisei ele, porque ele nem tomava parte de absolutamente nada, sabe? Não cuidava do meu Engraçado, pai. as pessoas, né, tem um preconceito muito grande com interdição, né? Poxa, se o pai está com Alzheimer, alguém precisa ser responsável civil por ele, até para ele receber aposentadoria. É um preconceito bobo, né? Então, sabe por que eu interditei? Não foi nem por causa dos bens, foi porque É entrou a claro. pandemia em É, 2020, ela começou a fechar tudo em abril, né? é. Aí ele precisava reconhecer prova de vida, sabe? Sei. Naquela época tinha que ir no banco. E eu falava, eu não vou trazer meu pai aqui, tá tendo esse vírus. Ele tá com 80, ele tava com 86 anos. Eu falei, eu não posso trazer ele aqui, se ele pegar esse vírus. Aí ele assim, mas daí você tem que arrumar um documento. Aí eu falei com um amigo meu que é advogado, ele falou, não, você tem que interditar. Na verdade, seu pai já devia estar interditado. Porque tudo que você vai fazer, você faz, não precisa levar ele. Você virou a responsável legal dele. Facilita as coisas, né? Facilita muito. Muito. Só que daí meu irmão não viu por esse lado, não. Ele viu que eu queria roubar todas as coisas do meu pai. Meu pai não tem nada, tipo, o que ficou. Eu cheguei à conclusão que o ser humano, tudo que você faz, alguém vai reclamar, né? Nunca tá bom, né? Exatamente. Então, e o que aconteceu? Eu sou professora, eu sou artista plástica, eu tive que largar meu emprego, larguei tudo que eu tinha lá na Inglaterra, voltei pra cá, porque meu pai tava aí sozinho, né? E agora eu fico aqui em casa com ele e meu irmão ainda quer que eu preste conta de cada centavo. Eu ganho o dinheiro desse aluguel, desse galpão, que seria do meu pai, mas que não está no nome dele, está no nome da loja. Eu mandei uma orientação, eu acho que dá para você entender mais ou menos. O senhor entender, desculpa. Mais ou menos aí fica à o vontade. que eu coloquei aqui. Aí eu só sei que, tipo assim, o meu irmão mais velho, ele deve dinheiro para mim e para minha irmã. Porque ele sempre trabalhou com meu pai, mas em 2000 e
Eu acho que foi por volta de 2012, 2013, eu não me lembro, eu não me recordo a data exata. Ele tinha 2 lojas de material de construção em Cotia e ele entrou em falência. Aí ele pediu um dinheiro emprestado para mim e para minha irmã. Como a gente estava lá fora, era mais fácil levantar um dinheiro, né? Só que o meu ele não pegou emprestado, ele pegou na minha conta, porque quando minha mãe faleceu em 2014, porque ele emprestou, a minha irmã foi assim, ela emprestou em 2013 uma parte para ele não pagou. Aí em 2014 minha mãe faleceu, aí eu vim pro Brasil, e daí ele falou assim, eu tô precisando de dinheiro. Eu falei, eu não vou emprestar. Só que eu fui nesse meu primo, ele fez uma procuração dando amplos poderes pro meu irmão. Na hora eu tava tão assim, com a morte da minha mãe, que eu nem prestei muita atenção nesse documento, entendeu? Você estava em outro estado emocional, fora dali da realidade, né? Aí ele fez essa procuração dando amplos poderes pro meu irmão, procuração minha e da minha irmã, e a gente foi embora. Aí eu percebi que tinha alguma coisa errada nessa procuração em 2017, que meu irmão vendeu o sítio do meu pai, sem o meu consentimento. Assim, como assim tá vendendo as coisas do meu pai sem me falar? Aí eu, conversando com uma prima minha, que é advogada, entrei em contato porque ela trabalhava com esse meu primo, e era difícil a comunicação porque eles moram no interior de São Paulo, sabe? Sim. Eu tinha que... E o horário não bate Não também, batia. né? Porque a Inglaterra tem horário de diferença, né? Lá quantas horas de diferença são 5 horas. 5 horas. Faz a total diferença para conversar, é difícil, né? É difícil, E quando a pessoa tem um horário de trabalho, fica mais complicado Fica mais ainda, complicado, né? Às vezes eu chegava na minha casa às 6 da tarde lá, mas era tipo cedo aqui, né? Tipo 2 horas, né? Então é 1 hora, 2. Aí o que aconteceu? Eu consegui entrar em contato com essa minha prima, ela falou, não, você tem que revogar essa procuração, porque você está dando uns poderes para eles, para o seu pai e para o seu irmão. Aí aí tudo isso demora, porque você tem que marcar no consulado do Brasil, ir lá, entendeu? Aí eu sei que em 2018 eu consegui revogar e o negócio que meu irmão estava fazendo deu errado, porque ele fez tipo uma permuta. Tá. A pessoa devolveu todo estragado o sítio, todo estragado. Meu Deus. E daí eu tenho 2 irmãos, né? Aí o outro, que é o do meio, é porque eu e minha irmã somos gêmeas, né? Então seríamos 3 filhos. E da mesma placenta? São parecidas? Que legal, que bacana. Que legal. Então, aí o que aconteceu? Esse meu irmão do meio, ele ficou cuidando do sítio. Só que daí ele pegava todos os ganhos pra ele vendeu o carro do meu pai, vendeu, tipo assim, tudo que meu pai tinha e levou o meu pai meio que abandonado aqui. Ele dizia que morava aqui, mas eu não sei como que era a situação, porque quando eu cheguei tava... E aquele negócio, né? Quem faz a coisa errada sempre desconfia do outro. Por isso ele quer que você preste contas de tudo, né? Porque tá acostumado a fazer coisa errada, né? Exatamente. Eu nem peço assim, eu recebo esse dinheiro desse galpão de aluguel, uma parte, né? Só que assim, eu nem fico questionando deles pagarem as coisas, porque o que o meu pai ganha nem dá para ele viver, porque o custo dele é muito mais alto. Quem fica sem ganhar nada praticamente sou eu, e eu fico com meu pai de segunda a segunda. A juíza, como ele também é curador, ele quis entrar na curatela, a juíza determinou que ele ficasse só uma vez por mês, um fim de semana, e é o que ele faz, mais nada. Nossa senhora. Ele pega no sábado e devolve no domingo. Estritamente por obrigação, né? Exatamente por obrigação, E mesmo assim ele fica bravo quando eu saio de domingo, que nem o domingo, a última vez que ele ficou com meu pai, eu cheguei que era 9 horas da noite, né? Porque eu tinha ido lá na Bienal, falei, aproveitar que eu tô de folga, né? Eu tenho que fazer um pouco de coisa, porque eu não consigo fazer nada com meu pai. Para eu poder sair, eu tenho que pôr ele no asilo. Eu sei. Pra eu poder fazer. Não é fácil, não. Eu tive parente também com Alzheimer. Se a gente não se cuidar, a gente fica maluco. Né? Tem que ter muita fé, muita paciência. Não é fácil, não. Força aí, viu? Então, toda vez que eu chego, tem problema. Eu cheguei aqui, era 9 horas, ele ficou bravo comigo, porque ele perdeu o domingo dele, né? E o que aconteceu? Ele não tinha dado janta, meu pai não tinha tomado banho, sabe? Pô, ele é um idoso, né? Ele tem as horas certinhas. Não pode ficar passando tanto assim. Não é igual criança, né? Vira um bebezão, né? Vira um bebezão. Então, tipo assim, sempre ele nunca faz o que tem, sabe? E você tem cuidadora para ajudar? Tem cuidadora para ajudar? Não entendi. Você tem uma cuidadora para ajudar? Não. Eu fico só com ele. Meu
assim, ele tá em casa. Por que eu não ponho ele no asilo? Porque quando ele fica vendo gente doente, eu percebo que ele piora muito, né? Da cabeça. Então, aqui em casa, eu consigo até manejar, porque ele é independente, ele toma banho sozinho, vai no banheiro sozinho. Quando ele tá em casa, eu faço exercício com ele, de físico, exercício mental também, né? Leia, me explique. Então, o Alzheimer dele estabilizou. Estagnou, né? Acabou estagnando. Sim, então ele não tá assim tão ruim, entendeu? Eu não acho que eu preciso de alguém. A única coisa que eu precisava é às vezes quando eu preciso sair, né? Porque tem coisas que não dá pra levar ele. Entendi. Porque às vezes é mais difícil, mais né? difícil. Porque com essa questão de horário mesmo, sabe? Se você tem um compromisso tal hora, nossa, eu tenho que me programar, eu tenho que levantar tipo se eu tenho um compromisso às 11, eu tenho que levantar umas 7 da manhã já apressando ele, porque ele tem um ritmo diferente, né? Força aí, bora ter alguém para te ajudar, né? Para você conseguir conduzir tua vida também. Mas parabéns, não largou teu pai. Show, viu? Porque não é todo mundo. O Alzheimer afasta as pessoas, né? Você só tem um, né? Parabéns. Eu acho muita sacanagem largar a pessoa sozinha numa hora dessa, sabe? Porque é a hora que tá mais precisando, né? E, assim, nem meus sobrinhos não ligam pra ele, ninguém participa da vida dele. Que nem Natal, Ano Novo, a gente passa sozinho. Porque meu irmão não quer levar pra casa dele, sabe? Não leva nem no Natal, nem Ano Novo, acaba não levando. Não. Meu pai não participa dessas coisas, não. Aí a gente fica aqui em casa. Eu falo pra ele, vamos ficar em casa, ué. A gente fica, faz essas coisas. Beleza, né? É ter cabeça boa, parabéns, é evoluída, é isso aí. Porque não é fácil não, assim, as pessoas se afastam, né? Ninguém quer problema, né? As pessoas se afastam, a verdade é essa. A gente tá numa sociedade que tá difícil, né? Fica difícil. As pessoas não querem realmente, quando é uma criança que tem problema, um idoso, né? Todo mundo quer meio que se esquivar, né? Se esquivar. Ninguém quer problema não. Agora chama pra uma festa, né? Um churrasco, aí aparece, né? Aí aparece. Então, a coisa que eu queria te perguntar é que, tipo assim, as coisas que não foram apontadas no inventário, por exemplo, o caso desse terreno, como é que eu faço? Porque se meu pai morrer, eu sei que eu vou ficar sem ver navios, né? Em relação a isso. Porque o que está apontado no inventário aqui é dele, né? Na verdade. O que é interessante fazer nesse caso é a sobrepartilha. Quando é feito o inventário e um imóvel é omitido, a sobrepartilha é que corrige isso. Então você, qualquer herdeiro, tem legitimidade para fazer a sobrepartilha. Foi feito o inventário, mas omitiram bens, né? Então você pode fazer a sobrepartilha para consertar isso. Existe a sobrepartilha, existe a petição de herança, que é pedir a nulidade do inventário, quando existe uma fé, mas nesse caso a sobrepartilha resolve, hein? Teria que ser a sobrepartilha. 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 Porque quanto tempo você está nesse imóvel? Oi? Quanto tempo você está nesse imóvel com seu pai? Já vai para 3 anos. 3 anos. Mas eu sempre morei aqui, eu não tenho casa. Entendi. Eu não tenho nada. Hoje existe... Eu não tenho nenhum bem. O único bem que eu tenho é um carro que eu comprei por causa do meu pai. Entendi. Só. Hoje existe a possibilidade do herdeiro, quando tem a posse exclusiva, fazer uso capião. Existe essa possibilidade. O herdeiro, quando tem a posse exclusiva, a gestão exclusiva, ele consegue fazer uso capião para se tornar proprietário. Não vai entrar no inventário para dividir com os outros herdeiros. Só que, para fazer uso capião, você tem que ter 3 requisitos: posse, manso pacífico e animus domini. Nesse caso, a sua posse ainda é recente, 3 anos é muito pouco, né? Esse imóvel ultrapassa 250 metros quadrados? Ultrapassa, ele tem 12 de frente, acho que 30 de fundo. Não, Entendi. é menos, uns 20 de fundo, 30 de fundo, é uma coisa assim, eu estou te perguntando isso porque se tem um imóvel, né, que nós temos uma metragem inferior a 250 metros quadrados, dá para fazer um uso capião de 5 anos, que é o constitucional urbana. Mas no seu caso não, no seu caso o imóvel é maior, então teria que ser o extraordinário. É 15 anos, reduz para 10 quando tem moradia habitual. Você fala, poxa, professor Júlio, agora você me assustou, né? 10 anos, 15 anos, mas não, dá para usar a posse complementar. Você distribui a ação e o tempo que durar a ação vai ser complementado ao uso capião. Mas eu orientaria você fazer isso a partir do momento que você tivesse uns 5 anos de posse. Sabe uma coisa que eu queria te falar? O meu irmão, ele deve muito dinheiro para mim e para minha
esse meu irmão mais velho. E a gente, em 2020, a gente tinha feito um acordo que ele daria a casa para mim e para minha irmã em troca dessa dívida. Tá. A parte dele, né? Eu só tenho isso documentado, e eu tenho só documentado por mensagem, porque a gente não fez um contrato, entendeu? Não foi feito contrato nem nada. Isso foi em 2013. Aí, o que aconteceu? Depois que eu fiz a curatela do meu pai, tudo mudou, a relação piorou muito, porque ele acha que eu tô pegando as coisas. É que eu acho que ele tem alguma coisa escondida em relação a esse terreno, e eu acho que ele não quer que apareça. Ah, tá. Na verdade, eu acho que é isso. Porque o terreno não tá no nome do meu pai, tá no nome da loja, que não é mais do meu pai. Entendeu? Entendi. E daí o que acontece? Depois que eu fiz a curatela, ele já falou, ele já mudou de assunto, falou que não ia me dar mais, que tipo assim, que ele não ia me pagar o meu dinheiro pra eu entrar na justiça. Nossa. Eu falei assim, como assim, cara? A gente fez um acordo, eu tenho documentado, mostrei pra ele. Aí depois ele me mandou foi recentemente, aí teve a pandemia, ele ficou enrolando para fazer, falou que ia me dar a casa e não fez, não passou o documento, de fato. Eu falei, eu só acredito vendo o documento na minha mão, porque não dá para acreditar na palavra dos outros, eu quero documento. Entendeu? Aí acabou a pandemia, foi esse ano minha irmã veio, que minha irmã mora ainda em Londres, né? Ela veio pra cá e falou assim, eu vou cobrar ele a minha dívida, que eu não aguento mais esperar, faz tipo quase 10 anos já, porque já tá quase pra caducar, nossa, entendeu? muito tempo. E você sabe, uma coisa importante, né? Eu quero te orientar em relação a tudo, que eu puder ajudar. No passado, para emprestei o dinheiro para alguém, eu não tenho contrato, eu perdi o dinheiro, mas não é verdade. No Brasil, nós temos uma ação que chama ação monitória. Então, um exemplo, você manda uma mensagem para o seu irmão. Manda não, você deve até ter, hein? Mas se não tiver, dá para mandar. Irmão, né? Olha, eu fiz os cálculos, você me deve o valor X. Você falou que ia pagar, já está 2 anos vencido, um exemplo, né? Pronto, você já tem o que você precisava, porque com aquele WhatsApp ou um e-mail, você já consegue trabalhar com ação monitória. O que é ação monitória? Você cobra, mas é uma ação de procedimento especial. Então não é uma ação de cobrança nem execução. Execução teria que ter contrato. Cobrança é uma ação para cobrar, mas é demorada, é procedimento comum. Nossa, para você a ação monitória, cairia com uma luva. Porque você conseguiria cobrar ele, entendeu? Então, mas eu tenho a minha irmã recebeu uma mensagem dele, que ele, porque ele é contador, né? Ele faz o cálculo de quanto deve, mas é de 2015, acho, esse e-mail, que tá lá tudo específico os cálculos. E tem o e-mail é dele. Esse daí serve como prova, serve. Né? Na verdade, um e-mail... Nada dessas coisas serve, né? Assim, como assim, eu falo que a advocacia mudou já há muitos anos, né? E vou ser sincero, acho que em qualquer profissão, ninguém é melhor que ninguém, né? Deus deu a mesma capacidade para todo mundo, né? Vertentes, né? É que meu advogado, ele é do trabalho, né? Ele não é muito dessas coisas. Não, eu falo que a gente tem que ser especialista, quem faz tudo não faz nada, não dá para atuar em todas as áreas, não dá, é muita lei, né? Você fica maluco e vai prejudicar o cliente, vai se prejudicar. Nesse caso, não, dá para fazer uma ação monitória. Poxa, eu não sei quanto seu irmão te deve, mas você faz uma ação monitória, o juiz olha a ação e fala, eu reconheço como um título monitório. Pronto, já vai ser executado para pagar, bloqueia a conta, bloqueia bens, entendeu? Então, porque eu sei o que acontece com o meu irmão. Ele tem um nome sujo, ele tem 25 processos nas costas, porque ele faliu, ele pegou um monte de empréstimo em banco, ele ficou devendo para todo mundo. Inclusive, eu acho que esse terreno, ele fez alguma jogada com meu primo, porque meu primo era sócio dele na loja, nessa loja que ele abriu, né? E o que acontece? Como ele tem muita dívida, eu não sei, ele joga tudo no nome da mulher e do filho. Ah, ele usa o filho e a esposa como laranja, né? Eu tenho um outro primo lá do interior que é muito amigo do meu irmão. E daí ele me contou que o meu irmão comprou um apartamento pro filho dele. Eu, nossa, que sacanagem, cara, ele não paga a minha dívida. Sacanagem, né? Ser humano é egoísta, né? Egoísta. Não, é porque, tipo assim, o que ele me deve daria pra comprar, pra começar a minha vida, né? Que foi um dinheiro que eu juntei antes de ir embora. E o da minha irmã foi um dinheiro que ela trabalhou, porque a minha irmã tá no exterior faz uns 15, quase 20 anos faz. E ela juntou desde sempre, né? Porque assim, a gente trabalha, eu e ela somos solteiras, então a gente não tem tanta despesa, né? Você consegue juntar um dinheiro, fazer uma projeção.
de cálculo e juntar mais ou menos. E é o que ela juntou, assim, a vida inteira. É muita sacanagem. Sacanagem. Na verdade, todo o trabalho, né? Você precisa saber disso. Se for do teu coração um dia, né, fazer algo contra ele, lícito, legal, é ação monitória o nome. Pega o WhatsApp, Ele já falou pra mim que não vai me pagar, que é pra procurar meus direitos. Eu falei, eu vou procurar, porque é muita sacanagem. Porque cada hora acontece uma coisa na vida dele e ele me dá uma desculpa pra ele não me pagar. Eu falei, desculpa, mas eu não tenho nada a ver com seus problemas. É engraçado, né? Eu não sei. Eu acho que a gente não vamos continuar sendo do bem, né? Eu acho que é a nossa essência. Mas o ser humano, ele bate na gente. Nossa, esse ano também, aqui, um funcionário do escritório tem um apartamento, aí nós alugamos um apartamento para ele, não cobrou calção, o aluguel valia 3 mil, cobrei, acho que foi 1.000, e destruiu o apartamento. Tive que tirar ele do apartamento porque ele estava arrumando briga com os vizinhos. Olha, o ser humano, eu não sei, ele é muito estranho. A maioria não é grato, né? Que nem se emprestou dinheiro pro irmão. Falta gratidão. Desde quando você vê isso de alguém da sua família, né? É difícil. Mas assim, uma coisa que eu cheguei à conclusão, morando lá fora e sendo professor também, né? Observando as pessoas, é que quando você fala de dinheiro, as pessoas, elas mudam. Você quer conhecer uma pessoa, você dá dinheiro pra ela. Dinheiro ou poder, né? Poder também, né? Dá poder pra ela, que você vai ver quem ela é, né? É muito louco. Eu também esse ano passei por muitas decepções, assim, de querer ajudar as pessoas, mas fazer o quê? É o que você falou, né? É o ser humano. Mas você tem que saber que você tem esse instrumento na mão. Você tem 2 instrumentos bons. Ação monitória é uma ação de procedimento especial para cobrar o teu irmão. E ele vai pagar, viu? Porque o WhatsApp faz prova assim, já está pacificado isso. WhatsApp, e-mail, né? Às vezes aquela mensagem no Instagram. O monitória faz como? Desculpa te interromper. Tem que ir no cartório? Não, ação monitória é uma ação mesmo, judicial. Então o advogado ou a advogada vai fazer uma ação chamada ação monitória para cobrar. É uma ação que ela se transforma numa execução. O juiz, a juíza olha para essa ação e fala assim, o WhatsApp, o Messenger, o Instagram, o Facebook, né, o Messenger, Direct, você mandou mensagem. E nessa mensagem você tem que provar que existe uma dívida, o valor que é, essa dívida tem que ser líquida, então tem que ter um valor, o valor total da dívida. E tem que provar que ela é vencida. Quando você consegue provar o valor da dívida e que ela está vencida, pronto, você já consegue com qualquer documento escrito, seja qual for, até um e-mail, WhatsApp, entre outros, você consegue fazer a ação monitória. Depois você dá uma olhadinha com calma nessas mensagens que você tem, veja se tem o valor total da dívida e veja se deixa bem claro, né, que está vencida. Se não tiver, se estiver meio confuso, aí você pode dar uma cutucada de novo. Ó, estive pensando, fiz os cálculos, você me deve tanto. Você consegue me pagar em janeiro, na data tal? Eu preciso muito desse dinheiro. Você já falou que não vai pagar, mas eu preciso. Eu até parcelo para você. Pronto. Ele vai e responde, não vou pagar nada. Pronto, você pegou ele. Entendeu? O que eu tinha sugerido para ele foi fazer, porque foi o que o rapaz que eu conheço que é advogado, ele me sugeriu fazer a sessão de direitos, né? Do meu irmão abrir parte da herança dele, né? E da casa como parte dessa dívida. Mas aí ele falou, tem que ser um documento bem amarrado. Só que daí o meu irmão, ele fez o documento, só que ele colocou que eu tinha que me retratar, porque a minha irmã acabou brigando com ele, xingou ele no dia que ele veio aqui. Mas ela xingou porque ele falou que não ia pagar. Você sabe como que é, irmão, né? Às vezes xingou ele, falou, você roubou meu dinheiro, não quer me devolver, xingou ele, e aí ele queria que a gente veio mandar uma ação de retratação. Nossa, que horror. Cara, não fez nada, para com isso. E outra coisa, né, quem tá errado é ele que não pagou, ainda quer dar uma de santo, de vítima, né? O ser humano é terrível, né? Ele sempre quer se jogar de vítima, e ele sempre foi o mais, como que eu posso dizer, dos filhos do meu pai, ele que foi o que mais aproveitou, porque ele é o mais velho, ele trabalhava com meu pai ajudou ele o tempo todo, ele e o meu outro irmão também, né, os dois. E eu e minha irmã nunca ajudam, porque a gente é mulher, sabe, a minha família é muito machista. Eu sei. Eles não passam nada pra gente, e tipo, vocês são mulher, só que hoje sou eu que tô cuidando das coisas do meu pai. Eu peguei o sítio de volta e falei, não, tipo assim, vocês não vão colocar mais a mão, porque eu tive que mudar a conta do meu pai e falar, não, vocês não vão mais pôr a mão em nada, a partir de agora eu cheguei, eu vou cuidar das coisas dele. Porque meu pai gosta muito do sítio. Eu acho que ele só tá vivo por causa do sítio.
porque é onde ele pensa no que ele vai fazer. Eu não tenho nada lá, entendeu? Entendi. Ainda mais um elefante branco aquilo, porque dá mais despesa do Eu do que sei. tudo. Eu nunca quis colocar nada, porque tudo tem que dividir com eles, né? E daí eu falei assim, eu vou ficar jogando meu dinheiro numa coisa que nem, tipo assim, nem é minha, praticamente, para depois ter que dividir com os dois, que não faz nada, que só estraga as coisas. Difícil, né? É difícil. É É difícil. Eu difícil. mantenho a casa como tá lá, as coisas que tem lá, mas Mas não tem é, nada mas é que bom você entra. saber, você tem essa carta na manga. É claro que se der certo um acordo e seu irmão assinar uma cessão de direitos, nossa, excelente, né? Porque a ação contra o irmão, Mas às vezes, não demora, né? Demora, é essa cansativo, né? ação monitória ela é rápida, ela não é demorada. Eu atendi Ah, aqui, é? esse ano ainda, eu atendi um senhor que emprestou dinheiro para o outro, amigo de bar. E ele não pagou. E aí não pagou, ficou cobrando, cobrou pro WhatsApp. Aí ele tinha ainda em 2 advogados. Aí um advogado falou, nem adianta, você não tem contrato. O outro advogado e a advogada falou para ele assim, mas fazer ação cobrança é demorada. Quando ele veio aqui, eu falei, mas o senhor mandou pro WhatsApp? Mandei. Eu peguei o WhatsApp dele para ver, ele mandou mesmo. Você está me devendo tanto, está vencido desde a data tal. E várias mensagens assim. Aí eu falei, vamos fazer uma monitória, ação monitória. Ingressamos com a ação, o juiz aceitou a monitória. Aí mandou bloquear a conta. Quando bloqueou, a gente já conseguiu resolver. Ele recebeu, nossa, foi muito legal, ele até chorou aqui no escritório. Ele recebeu 70% do valor. Aí os outros 30% nós penhoramos a casa. Aí pagou, fez um acordo e pagou. Então a ação monitória é uma carta na manga turbinada, hein? Eu não sei como que tem que chegar a esse ponto, né, para pagar uma dívida, cara. Eu acho que, sabe o que acontece? O que eu percebo, assim, as pessoas, elas não acreditam na lei. Eu conheço advogado que fala que não acredita na lei, assim, você já tá na profissão errada. Eu acredito na lei. Porque, tipo assim, a lei do Brasil, ela é muito complexa, mas ela tem fundamento quando você tá certo. Tem sim. Você, E outra acho que é uma coisa, das melhores leis, não assim, acredita sabe? na lei e não acredita em justiça, não acredita também que um parente vai entrar com a ação, um amigo vai entrar com a ação, porque o metido é esperto ou esperta, ele faz isso o tempo todo, né? Eu nunca vou esquecer um tal de um professor, o Gleibe Prete, o nome dele, um picareta, advogado, professor, mas ele foi excluído do mercado, onde vale a pronta. Na sala dos professores ele falou que o pai estava com câncer, aí nós fizemos uma vaquinha para emprestar dinheiro para ele, né? Ele precisava de 20 mil para o pai fazer a cirurgia. Depois nós descobrimos nem cirurgia tinha, sabe? Então, assim, é triste, né? A gente faz as coisas de coração, mas as pessoas fazem maldade. O ser humano... Mas vamos acreditar que tem mais gente boa do que ruim. Mas é que os pessoal ruim faz um estrago, né? Faz um estrago danado, né? Sim. Mas eu acredito nas coisas porque, por exemplo, lá no meu sítio, o meu vizinho, ele começou a vender glebas de terra, sabe, fazer loteamento. Sei. Só que o sítio ele é 3 quilômetros da cidade, isso é ilegal. Eu faço parte do Greenpeace, eu falei assim, isso tá contra a lei, né? Algumas leis ambientais até... Porque é loteamento irregular, não pode vender loteamento assim. É crime. É totalmente irregular. Aí eu comecei a especular com o vizinho, ele falou, não, o prefeito tipo assim, aprovou isso aí. Tanto que ele passou uma rua e colocou luz, colocou poste, trouxe energia no lugar, né? E assim, tem umas 30 casas. Gente, isso tá errado. Aí eu mandei, só que estava na época do Bolsonaro, a lei ambiental não funcionava. Porque ele travou o IBAMA. Tipo assim, ficou tudo muito parado. Aí eu mandei pro IBAMA, não aconteceu nada. Eu falei assim, aí fui mandando pro Cresci. Eu falei, gente, para quem manda? Porque não tinha para quem reclamar. Aí até que eu consegui mandar um e-mail para a CETESB. Eu tipo assim, mandando e-mail, alguém de lá me respondeu e foram lá verificar e viram que era uma área irregular, que tinha uma nascente, que estava estragado, que tem um córrego que passa, que não pode ter habitação, porque são patrões que eles não têm condição de fazer. E está muito longe da cidade, né? Porque é perigoso a fossa, contaminar todos os poços artesianos. Tem um monte de questão ambiental ali que está errado. Aí ele só me mandou o laudo, mas não aconteceu nada. Aí conversando eu fui pro interior conversando com a minha prima que é advogada, ela falou assim, não, você tem que entrar no Ministério Público. O Ministério Público resolve isso, resolve. Aí eu abri uma ação, ela falou, só que você tem que dar o seu nome no Ministério Público, porque se você coloca anônimo, eles não olham. Aí foi o que eu fiz. Aí foi esse ano, eles foram lá, multaram o prefeito, fecharam e colocaram uma placa, loteamento clandestino, é ilegal. Pelo menos parou, né? Parou, né? Não.
É igual na França, você conhece melhor que eu, que você morou na Inglaterra. Dizem pelo menos que o povo francês, ele reclama de tudo, ele vai atrás, né? E se o brasileiro fosse mais assim, o Brasil seria um país melhor. Mas o brasileiro não, ele vai atrás para prejudicar o outro, por maldade. Ele não vê o lado do meio ambiente, ele não vê o lado, né? Ele só vê o inimigo. Eu acredito no bem, mas o Brasil nós somos um povo que precisa evoluir muito, né? Na verdade a gente não tem cidadania, né? A gente não aprendeu a ter a cidadania. É isso que falta, né? Aqui, na verdade. Mas olha só, você tem essa ferramenta na mão. É claro que só processa seu irmão se não tiver jeito, né? Se der para fazer um acordo, faz um acordo. Faz uma sessão de direitos possessórias, sessão de direito possessória, e afins é o nome correto, ou uma sessão de direitos, e aí o que você consegue fazer? A parte dele ele cedeu para você. O ideal, para não dar confusão, é ele fazer uma sessão de direitos hereditários para você. E aí tem que ser por escritura pública, feita pelo tabelião de notas, se for sessão de direitos hereditários. Se for sessão de direitos possessórios, aí não precisa ser por escritura pública, pode ser por instrumento particular. Mas ele tinha que ceder para você de alguma forma, para você e para tua irmã, porque ele deve para ela também, né? Sim, é mais para ela do que para mim, bem mais para ela. Ele deve o valor dessa casa pra gente, na verdade. Porque é uma dívida muito grande, assim, que ele tem, e não paga, né? Como a pessoa dorme, né? No travesseiro em paz, né? É difícil, né? Pois é. Acho que quem está acostumado a fazer isso, acostuma, né? A pessoa, sei lá... Eu acho que é egoísmo, né? Eu me sinto bem, se eu tô bem, tá ótimo. Os outros que se dane. Não... É o egoísmo, né? Mas tem muita gente que é assim, viu? Tem. Que não liga, não. Pelo que eu não senti, assim. É até um jeito meio psicopata de ser, né? Não se importa. Não se importa. Com o outro. É assustador. Pela forma que eu vejo que ele me trata, meu pai, eu vejo que, não é normal. Quando eu cheguei aqui, meu pai não tinha dente na boca, pra você ter uma ideia. Tinha caído todos os dentes de cima. Ele nunca tinha olhado pra cara do meu pai e percebido que meu pai tava sem dente. Gente, você não tá vendo que ele não consegue nem comer? Eles não queriam gastar dinheiro nem numa dentadura pro meu pai? Não, tem que colocar dentadura, tem que cuidar. E você vê, né? Foram os filhos que foram mais ajudados, mais beneficiados, porque o pouco que tem é em virtude, né, do trabalho com o pai, e são os que dão menos valor, né? É assustador, né? É assustador. Mas isso aí é muito comum mesmo. Eu vejo muita, assim, até na minha família mesmo, filhos que fazem isso. Não é uma prática tão... infelizmente comum, né? É assustador. Mas, com muito carinho, tenta fazer essa sessão, amarra ele. Esse pedido de retratação é uma bobagem, né? Não tem lógica, né? O senhor trabalha em ação? O senhor pega ação? Faço. Eu falo que sou advogado raiz. Eu atuo no Brasil todo, na parte contratual, a parte de ações. Se você precisar, eu poderia fazer a monitória. Se você precisar, eu posso fazer o contrato de cessão de direitos possessórios e afins, amarrando bem. Se você precisar, eu faço uma declaração de retratação. Idiota, né? Só para baixar o ego do infeliz, né? Não vale nada, mas faz uma declaração e requer firma no cartório. Só para, né? E se você precisar, posso fazer uso capião também. O uso capião de herdeira, né, é possível no Brasil, já está pacificado. Então você tem várias formas de consertar as coisas, né? Se você conseguisse a cessão, olha que legal, você consegue a cessão, amanhã você faz uso capião e passa a ser proprietária integral do imóvel com a cessão, né? Seria uma saída. Se ele não pagar, essa seria a saída melhor. Se brigar, não atender mais, monitore. Então você tem saídas jurídicas boas, inclusive, viu? Sim. A advocacia mudou muito, mudou bastante. Eu poderia tirar ele da curatela se ele começar a encher muito o saco? Mas ele tá na curatela, ele e você, né? Tô eu, ele e minha irmã, na verdade. Os três. O outro irmão não quis entrar. Ele só... porque ele tem a esposa dele doente, então ele não quis. Entendi. Dá para tirar, na verdade quando várias pessoas têm a curatela, se um age com abuso de poder, abuso de autoridade, desvia patrimônio, ou até não quer mais, é possível tirar sim. Mas a pessoa de alguma forma ela tem que querer, né? Que nem... O que tá acontecendo com ele? Ele fica me cobrando prestação de conta. Eu falei, não é para você que eu tenho que pagar, prestar contas, é para o juiz. Eu guardo as notas fiscais, eu acho isso um saco, eu sei que eu vou ter que fazer, eu sou até organizada nessas coisas. Eu já vi que eu gasto mais do que o meu pai ganha, muito mais do que ele ganha, enfim, né, na minha prestação de contas.
Só que teve, quando começou foi esse ano que começou isso, né? Então ele tipo não ficou com meu pai em janeiro, ele ficou janeiro, não ficou fevereiro, ficou março, não ficou abril, ficou junho, não ficou julho, sabe? Ele ficava um mês sim, um mês não, sempre dando uma desculpa que ele estava doente. Eu, como assim, cara? Tinha que compensar no mês seguinte, né? E daí ele já começou, assim, depois que minha irmã veio, que rolou, que ela cobrou ele da dívida, aí ele começou a me cobrar aluguel também da casa. Eu, não tenho que te pagar nada, eu também sou herdeira. Você não é filho único, cara, não tem lógica isso. Tá viajando, né? E outra coisa, você tá cuidando do teu pai, você ainda vai pagar aluguel, assim... Eu moro com meu pai, tipo assim, quem perdeu a vida fui eu, se for olhar, né? Porque quem tá mais prejuízo, não que eu tô... Depois fala, não tem como, não bate bem, não bate bem, não é normal, porque eu acho que deve faltar ali um pedacinho do bom senso, eu acho que não deve ter, deve estar queimado, porque não tem lógica, né? É absurdo, né? É absurdo. E as pessoas interpretam as coisas do jeito que elas querem, né? Você vê, ele interpretou que tem que prestar contas para ele. A interdição é com contas para o judiciário, ou seja, é muito louco, né? Muito maluco, né? Deus do céu. Olha, força, hein? Então, eu queria que, se fosse possível, que o senhor me ajudasse nessa causa, se o senhor quiser. Ajudo sim. Vê o que eu posso te ajudar. Eu sou aquela advogado que, tipo assim, que aponte essas coisas, porque o senhor não é o primeiro que eu fui, porque eu entendo que a lei é muito ampla e tem como se diz, cada macaco no seu galho, porque tem muita... que nem a pessoa querer atuar eu sou advogado trabalhista e sou imobiliário, não combina, não tem nada a ver, né? São códigos diferentes. Muita coisa, né? Previdenciário, criminal, são áreas com códigos diferentes, e código material e processual. É um absurdo o advogado querer atuar em todas as áreas. Agora também tem muito juiz, eu larguei, eu sou juiz. Você vai ver, o conhecimento do juiz ele é mais dentro do fórum do que qualquer outra coisa, aquele conhecimento fechado, né? Eu falo que não é sinônimo de ser um bom profissional, senão de ser um mau profissional. Né? Não, a gente tem um exemplo aí no Senado, né? O Moro. Gente, eu não consigo mesmo. Como que um cara daquele que chega juiz, ou o concurso é muito ruim, porque é difícil, né? Eu acho que tem gente que é bom em fazer prova. Isso aí, acho que falou tudo. Tem gente que é bom de fazer prova, porque muitas vezes tem uma situação financeira privilegiada, alguém ajuda, fica lá 10 anos estudando, ou seja, faz prova, vai bem, mas não tem raciocínio lógico, não é uma coisa é ser juiz, outra coisa é ser advogado. Para ser advogado, eu entendo que você tem que ter muitas habilidades que o juiz não tenha que ter. É diferente. Mesmo porque tem muito juiz que não julga nada, não faz nada, né? Passou na prova, põe para o assessor julgar, né? Exatamente, é difícil, a gente tem vários exemplos. Eu vejo muito, eu estou muitos anos, né, gravando na TV Justiça, na TV Cresce, há mais de 15 anos. E hoje a internet brotou, Instagram, YouTube, e eu vejo cada juiz falando de cada bobagem, um mundo que não existe. Olha, você faz isso que você já ganha ação. Não é assim, né? O cartório trabalha de um jeito, o judiciário de outro. Então, é uma viagem, nossa, que ganha dinheiro, faz curso comigo que você vai ganhar grandes honorários. Eu não sei quem é pior, quem vende um curso desse ou quem faz, né? Não é verdade? Mas eu acho que de uns 20 anos para cá abriram, assim, muitas faculdades em curso de advocacia que não tem condição. Não tem condição. Que nem na Unip mesmo. Eles colocam às vezes 1000 alunos numa sala, como que você vai aprender? Eu acho que o ser humano, ele está cada vez mais fraco, espiritualmente, né? Mentalmente, intelectualmente. Então, qualquer besteira que falam para ele, você vai ganhar dinheiro, você vai ficar rico. Ele vai e faz o curso, compra o curso. Por isso o ser humano está caindo muito em golpe, né? Porque é a ganância, né? E é ganância, ego e imediativismo. As pessoas querem as coisas para ontem, né? Exatamente. A gente tem um exemplo que o nosso ensino está péssimo porque saiu essa semana, né? O negócio do ensino aí. O que falta aqui para o brasileiro? É interpretação de texto. Eu percebo que a maioria das pessoas não entendem o que elas leem. Parece que vive num mundo à parte, né? Mundo à parte, literalmente, né? Se tem carne e cerveja pro final de semana, tá bom, e tá bom. Eu estava até conversando com um professor sobre isso, porque eu sou professora, né? Eu tenho muitos amigos professores, que ele estava me falando que hoje em dia tem gente que lê as coisas, porque porque eu falo 4 línguas, mas eu não leio assim que nem eu leio português, tá? O italiano sim, o espanhol também, mas o inglês não tanto, porque o inglês ele é difícil. Quando você pega um texto robusto, né? Porque uma palavra ela tem às vezes você fala bem, mas o ler é diferente, né? Você precisa de mais tempo, né?
Exatamente. Não, e para analisar um texto, quando você pega coisas mais que não são tão coloquiais, coisas mais rebuscadas, até em português é difícil, né? Você tem que entender a palavra, o conceito, né? Para depois entender. Então, uma palavra, quando ela está junto com outra, às vezes ela dá outro significado, É. né? Para aquilo. Não é exatamente a raiz da palavra. Então, ele estava me falando que tem aluno que em português ele pega tipo os verbos, assim, ele vai saltando. Que nem quando você está aprendendo uma língua, sabe? É. Que você às vezes não sabe o significado de todas as palavras. Então, você pega o contexto. Quando você está começando, é assim que você vê inglês, né? O nosso país é um país maravilhoso, mas para a gente consertar ele tinha que mexer muito na raiz do ensino, muito, né? Muito. Tem que colocar filosofia, né? Filosofia. E vai ter que ser a longo prazo, outras gerações, porque a geração que já passou já não dá para consertar tá mais. Bem ruim a escola, viu? Nossa, tá bem ruim a escola. Tá ruim, tá fraca, né? E eu vejo para minha filha, olha, sexta-feira é dia da recreação. Que recreação? Tem que ter aula, né? Olha, é o dia da brincadeira, é o dia, aula da brincadeira. Assim, é tudo desculpa para não ter aula, né? É difícil, né? É difícil. E escola particular é muito cara também, né? Eu acho. Nossa. Isso eu tô falando da particular, hein? Você imagina a pública. Eu sei, eu fui professora de escola pública também. Eu trabalhava na particular, mas assim, é difícil. Eu acho que o problema da particular é que ela visa só o dinheiro. A pública ela não visa tanto isso, mas ela tem um problema de contingente dentro da sala de aula. Tem escola que tem 50 crianças dentro de uma sala de aula. É muita coisa, não dá, é impossível, né? Não dá. Ainda mais se a criança não vem com aquela educação de casa, você vai ter que impor. É difícil. É difícil. Ó, eu estou à sua disposição. Eu posso te ajudar fazendo uso capião. Não é o momento agora, você tinha que esperar mais um pouquinho, mas dá até para fazer agora, como segurança. Você faz uso capião, usa a tese da posse complementar. Sabe por quê? Eu estou retificando uma parte aqui do terreno do meu pai, porque tem uma faixa de terra. E eu tomei um processo do vizinho, porque ela não quer deixar eu retificar. Ela fala que a área é dela, só que não é uma sobra de terreno que é do meu pai. Meu pai, quando ele comprou, sobrou tipo uns 2 metros. Aí ela fala que aquilo é uma viela sanitária, só que não é, porque está aprovado na planta do bairro. Eu já gastei um dinheirão com isso. Sabe por quê? Porque no passado, uso capião é para regularizar imóvel. Não, todas as ações, hoje o direito imobiliário, ele virou mais estratégico. Então talvez você se antecipa, faz um uso capião hoje, porque você vai ter um documento que você está tentando regularizar. Isso ajuda para você transferir água para o teu nome, luz para o teu nome, IPTU para o teu nome. Te ajuda para se defender se algo acontecer, se algo aparecer, você consegue aplicar a súmula 237 do Supremo. Então você usa esse uso capião como um escudo, uma barreira, um guarda-chuva. E aí usa a tese da posse complementar. Se esse uso capião enroscar e durar 3 anos, 4 anos, 5 anos, você vai pegar esses anos mais a posse que você tem, entendeu? E mesmo se perdeu a ação do uso capião, transitou julgado, você distribuiu outra, mas você usufruiu daquele período do uso capião vivo para se proteger, entendeu? Para conseguir muita coisa. Então é inteligente sim, é estratégico. Pensa direitinho, eu posso te ajudar fazendo uso capião, posso te ajudar fazendo a cessão de direitos, posso te ajudar fazendo ação monitória. Depende de você, do que você deseja, tá? Ele não apontou esse terreno do meu pai, ele perde a parte da herança? Ele perde essa herança? Perde, no uso capião ele perde, porque é forma originária. Você vai se tornar dona, proprietária e não entra na divisão de herança. Entendi. Assim, que dá vontade de sacanear, não sacanear ele, mas mostrar para ele que a justiça existe, né? E mostrar para ele também que ninguém é bobo nessa vida, né? A gente às vezes é bom. E as pessoas no Brasil confundem muito bom com bobo, né? Exatamente. E nunca ninguém é tão esperto. Sempre tem um mais esperto. Sempre você, tem. Né? É isso aí. Ó, pensa direitinho. Se você quiser, entre em contato, fala com a Ana Paula. Ela passa os orçamentos, eu te ajudo a diminuir o máximo possível, eu te ajudo a parcelar, dá 30% de entrada, o restante parcela. E independente de qualquer coisa, se precisar de alguma coisa, alguma dúvida, manda WhatsApp, mensagem, ganha um amigo aqui, tá bom? Você também é professora, os professores unidos são mais fortes. É verdade. Obrigada, viu? Desculpa aí qualquer coisa. Não, que é isso, desculpa aí. Ó, você tem 3 ferramentas boas na mão, depende de você, depende de como você conseguir conduzir. Parabéns pela cabeça que você tem, parabéns por cuidar do teu pai. Parabéns. Eu não vou nem dizer que é uma obrigação, mas eu acho que é uma retribuição, né? Que a gente tem que fazer, né? Eu acho que é o mínimo.
né? É o mínimo. Mas parabéns, porque não é todo mundo que faz. Parabéns. Obrigada. Ganhei um amigo aqui. Então tá, eu entro em contato. Tá aí, bom. obrigada. Fala com a Ana Paula, tá? Tá bom. Ela que cuida dessa parte pra mim, porque eu foco só no jurídico. Porque é outra coisa também. Você foca aqui, foca ali, você fica maluco. Então, como eu sei fazer bem o jurídico, é o jurídico que eu faço. Tá bom? Beleza. Tchau. Obrigada, viu? Fica com Deus. Tchau, tchau. Você também. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tem muita gente do bem e o bem sempre vence. A verdade é